Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre a maneira que eu falo com vocês, né? Porque a gente não sabe nunca se a pessoa está vendo de manhã, de tarde, de noite. Então, é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Fazendo esse Fivecast, mais um programa. Esse eu acho que é super especial, né? Que nós estamos trazendo alguém aqui que não é só forte em cima da bike fisicamente, mas eu acho que mais do que tudo ela é forte mentalmente para fazer as coisas que ela faz. E fora isso, tem uma baita história de vida, né? Uma baita história no esporte. E eu fiz questão de trazer ela como uma das primeiras desse recomeço, né, do Fivecast. A gente estava conversando aqui um pouquinho. A gente sempre traz aqui histórias inspiradoras, né? E eu acho que essa história aqui vai ser até muito mais do que isso. Então eu queria apresentar para vocês a minha amiga aqui, carioca, né? Tá lá no Rio agora, é de lá, né? A minha querida amiga Emília Bulgarin. É Bulgarin que fala o seu sobrenome? Bulgarin, isso. Bulgarin. Então, Emília, ó, primeira coisa, quantos anos você tem? Você 48. tá agora? 48. Então nós somos do mesmo, você é de 74 também? Isso. Então nós dois temos a mesma idade, somos do mesmo grupo, digamos assim, quando vai competir é sempre 45. Agora nós estamos 45, 49, né? Quando não é 40, 49. Mas legal, bom, eu queria começar, assim, bastante gente já te conhece, né? Mas eu queria começar te apresentando, né? A Emília, ela é uma, que a gente chama de ultra cyclist. Eu não conheço muitos ultra cyclists brasileiros, até se você puder pontuar quem também faz mais ou menos o que você faz, mas a Emília, ela é uma atleta que faz, não seja, ela vai se apresentar, ela vai falar também bastante, mas ela já fez vários Everestings, né, que para mim é um dos maiores desafios do ciclismo. E o projeto dela, vamos falar o ponto final, Emília, é o RAN, é o Race Across America, solo. Esse eu digo que é o ponto de início. É o início? Ponto de início. Legal. Bom, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você conte uma história, a sua história de início no esporte, tá? Que eu acho que é um negócio também bem legal. Eu, assim, até conheço pouco, eu vi no Instagram você contando uma parte da história, mas eu queria saber como é que você começou no ciclismo, né? Eu lembro que você era uma pessoa obesa, e aí depois você mudou de vida de uma hora para outra, enfim, quais foram os motivos? Conta essa parte que eu acho que é inclusive uma das partes mais inspiradoras da sua história, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando contigo e com a turma aí um pouco da minha história. Isso aí, fica gratidão. Fazendo uma correção, eu sou baiana, apesar de morar 20 anos no Rio de Janeiro. Digo assim, eu Legal. não sou só baiana, sou carioca e filha de espanhóis. Salada, E aquela uma salada. motivada na vida. Uma salada maravilhosa, digo assim, que ama também São Paulo, a turma de São Paulo, digo assim, que hoje em dia é minha segunda casa. Legal, legal. Obrigada pela oportunidade, né? Contar aqui Uma um pouco a honra para vocês nós. como é que do que é mudança, né? É como fala assim, tá? Ultra foi a primeira coisa que eu descobri na Ultra, que não é só sobre o esporte, é sobre a mente que está ali em cima daquela bicicleta, né? Seja também correndo, quem faz ultra de natação. A ultra exige algo que você tem que aprender a lidar com todas as variáveis que estão ali. Vou contar um pouco da minha história, né? Sou Maria Emília Bulgarin Guedes, conhecida hoje como Emília Bulgarin, ultra ciclista. Comecei a pedalar em 2018, tem 4 anos e meio, né? Eu logo de cara... Caramba, recente, hein? Eu achei que tinha um pouquinho mais, vai. Não era tanto, mas também não achava que era só 4 anos, né? Entre aspas. Não, 4 anos e meio. Mas eu já faço esporte já há mais tempo, né? Eu comecei a perder peso em 2014, quando eu cheguei a 104 quilos, cerca de 1 centímetro de abdômen, né? De circunferência Nossa. abdominal, já com obesidade diagnosticada, com uma série de problemas de locomoção, de vida, mente, espírito. Estava tudo muito confuso, muito complexo. Eu cheguei realmente ao fundo do poço
não só fisicamente, mas em todos os quesitos que envolvem o ser, viver e estar. E ali eu disse não, quando eu vi o exemplo da minha mãe, do meu pai. Minha mãe teve AVC naquela época, uma mulher extremamente inteligente e que teve toda... E foi muito mais pelas escolhas de vida dela do que genética, né? Ela não tinha problemas genéticos. Ela foi da vida sedentária, ela era fumante, então isso levou a ela algumas patologias, e que isso, eu disse assim, eu não quero isso. Eu estava indo para o mesmo caminho, né? Eu tinha uma tranquilidade financeira, mas o restante todo estava perdido, estava muito perdido. E eu disse assim, eu tomei uma decisão aquele dia, e eu digo, essa decisão que eu tomei lá em 2014 é que hoje me fortalece todos os dias, para tomar qualquer que seja a decisão, inclusive a de ir para a Rússia para as Américas. A decisão de fazer isso tem que estar dentro desse equilíbrio que eu busco na vida, não que eu digo, eu tenho. A gente é uma busca diária, o equilíbrio e a felicidade. Eu acredito muito, e muito que você tem falado ultimamente sobre a disciplina. A disciplina é uma das ferramentas maiores que qualquer ser humano pode se aplicar, e ela te leva para lugares que você, com certeza, você não tem dimensão de como ela é. Ela é disciplina em tudo que faz. Né? Nossos exemplos aí que tem ocorrido e aparecido tantos atletas com feitos que o pessoal às vezes é incrível. Tem a predisposição física? Acredito que sim. Você tem uma predisposição física para determinados esportes, mas o ir além envolve muito mais que isso. Envolve um comprometimento e a disciplina constantemente para você conquistar, seja qual seja a área, não é só esporte, não. Na área profissional, às vezes as pessoas, eu quero ajudar pessoas, e esse é o esporte dessa pessoa. Sim, eu quero trabalhar e quero produzir algo para a sociedade, esse é o esporte daquela pessoa. Então, você tem que encontrar o seu esporte, né? Eu digo assim, e acredito, sim, que o esporte, a movimentação humana, não é o esporte em si, mas essa movimentação do corpo, é você dar um baixa no sedentarismo na vida. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Tá estressado? Pega um lixo, joga fora, lava um prato, se mexe. Eu acredito no movimento humano. O movimento humano, acho que é muito mais, é uma bandeira muito mais forte a gente levantar do que o próprio esporte. Né? O esporte, ele me completa. Eu digo, eu sou atleta. Tenho 48 anos de idade, sou atleta. Para mim, isso não tem idade. Você é uma decisão de vida. E eu sou atleta. Com certeza. Sim. Amo o que eu faço. Me vejo hoje como atleta. Me vejo como atleta, nasci para isso. É isso. Eu queria até... Eu lembro de um caso, quando eu comecei nessa parte de treinamento, isso já faz mais de 20 anos, certamente. Eu lembro que tinha uma corredora, era uma japonesinha, não vou lembrar o nome dela, talvez o pessoal que corra aí deve saber, mas ela tinha já, se eu não me engano, mais de 50 anos quando ela descobriu a corrida. E essa mulher, ela chegava na minha frente, na época ela já tinha os seus 60 anos, e ela chegava na minha frente na maratona, meia maratona e tal. Então, realmente não tem essa de que, comecei, acho que você bate o sentimento como foi com você, né? Acho que a sua autoestima estava lá embaixo, né? Um monte de coisa ruim acontecendo com você, saúde desmoronando, e aí você deu um estalo, viu também o exemplo da sua mãe, né? Como você disse. E eu queria até saber o seguinte: por que você escolheu o ciclismo? Ele entrou na sua vida sem querer, ou você optou por ele por algum motivo, por saber que é um esporte, inclusive, de muito vigor físico, né? Que a gente precisa para cumprir os desafios, né? As coisas que o ciclismo proporciona. Como que entrou? Como é que foi essa entrada do ciclismo? Eu acho que ele já estava na minha vida sem perceber. Ele foi, assim como o ciclismo entrou, o ultraciclismo também entrou de forma orgânica, ou seja, ele estava predestinado de alguma forma. Porque quando eu resolvi perder peso, algum pessoal falava, não, vamos voltar a correr, vai fazer isso, porque eu já tinha corrido alguns anos antes, tentando perder peso, sabe? Eu corria, cheguei a fazer até São Silvestre, me arrastando. Mas tentei fazer coisa e tal, aí voltei a ganhar muito peso, coisa e tal. E aí fiquei. Quando eu resolvi emagrecer, eu disse assim, eu não quero danificar as minhas articulações, era uma preocupação. Tanto a alimentação, para mim, nunca foi assim, de eu comer e amanhã comer um pouco. Foi quase um ano onde eu só tive, acho que 2 vezes eu saí, tipo assim, porque eu fui numa festa. Fora isso, eu acreditava na adequação da minha alimentação
e atividade física. Então, foi as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que a nutricionista que eu procurei era da academia. Então, fui num único lugar onde eu tinha já todas as possibilidades. Se eu precisasse de fisioterapia, fortalecimento e nutrição. Fui lá e busquei isso. Eu quero perder peso, eu quero ter uma qualidade de vida. Então, eu já fui fazendo esportes. E aí, onde é que entra o ciclismo hoje, quando eu olho para trás? Foi através das aulas de spinning e na bike indoor. Ou seja, foi onde foi toda a minha base de emagrecimento. Depois, hoje em dia, eu percebo que já foi lá atrás. Então, já estava naquilo ali. Então, fui perdendo peso na bike, fazendo musculação, fazendo aulas coletivas, e aí foi. Quando chegou mais ou menos com 6 meses, eu estava com 86 quilos, aí eu achei que já era um peso que eu já conseguia correr. Aí eu voltei a correr, né? Peguei realmente o gosto para corrida, corri. Cheguei em 2016, fiz minhas 2 maratonas. Aí foi quando eu descobri que eu tinha uma lesão séria nos pés, que eram da obesidade, né? Era da época da obesidade e sobrepeso. Da época da obesidade. Porque quando você começou a fazer a atividade saindo do sedentarismo, você começou caminhando. É isso? Não, eu não saía para caminhar. Eu fazia bike indoor. Era basicamente a bike o que eu fazia indoor, na época. tá. Ou seja, eu não conhecia, não sabia. Eu voltei a correr depois que eu já tinha perdido, eu estava com 86 quilos, eu estava com 104. Entendi. Quando eu cheguei na casa dos 80... Para mulher ainda é alto, né? Quando eu cheguei aos 86, eu achei que aquele peso já não ia impactar tanto meu joelho, meu pé, entendeu? Eu me senti mais leve para o movimento que a corrida exigia, entendeu? Então, tipo assim, até uns 6 meses, mais ou menos, de emagrecimento, só era alimentação, fortalecimento e bike indoor. Então, mas eu não conhecia o ciclismo, esse mundo do ciclismo eu desconhecia. Eu só conhecia aquela bicicleta que ficava ali, as bicicletas que andavam pela rua, eu nem conseguia ver esse ciclismo que hoje eu vejo. Então, assim, eu entendo quando as pessoas, você é ciclista, mas o que é ciclista? É a mesma pessoa que eu também fui um dia assim, né? Então, foi assim que o ciclismo, de alguma forma, veio. Quando eu olho, tanto que quando eu comprei a bicicleta, em 2018, eu já saí clipada, porque eu já usava a sapatilha indoor, entendeu? Então, sim. Assim, aliás, é uma coisa legal, né? Porque tem bastante gente, a gente não... eu nunca comentei isso, né? Mas eu tive muito aluno, o atleta, que veio do spinning. A maior parte até, inclusive, mulher, né? Mas eu já tive atletas homens também. Eles começaram pedalando na academia e aí depois se interessaram. Então, eu posso falar que o spinning também é um grande revelador de atleta. Só não sabe, mas não é só... Você carrega uma experiência, talvez, na infância. Provavelmente você também carregou uma experiência da infância. Mas o spinning, ele desperta, né, esse desejo, às vezes, de querer competir ou de querer se desafiar em algo maior, né? Então, você veio do spinning também. E depois a corrida complementou. E eu já era ultra speed, porque eu ia fazer 3 aulas, 2 aulas. Às vezes eu ficava sozinha 3 horas na bicicleta já. Então, tipo assim, quando eu olho hoje que eu penso assim, como você já pedala só 4... mas quando eu olho, eu já tinha uma ferramenta lá atrás que eu vim construindo uma base que não era de rua, mas sim de ciclismo. Ela já tinha uma base, então, tipo assim, eu já sabia como trabalhar uma cadência, o que é. Então, tipo assim, para mim, eu não conhecia o que era ciclismo quando eu fazia tudo isso. Para mim, era uma ferramenta de manter em dia com o meu corpo. Então, tipo assim, quando eu fiz a minha cirurgia de retirada de pele, foi onde eu também voltei a fazer atividade física, mas em nenhum momento eu pensava nesse ciclismo de rua, porque eu era desconhecido para mim. Então, para mim, foi bem... Mas hoje tem essa base. Não, legal. E você agora está com quantos quilos? Eu estou com 57. 104 para 57. Perdemos aí 51. Isso, mais de 40, quase 40 e pouco. Mais ou menos isso. Aí você teve que fazer... Você não fez cirurgia bariátrica, nada disso? Não. Foi tudo na dieta mesmo? Foi só na dieta, né? Então, fazia diários sobre tudo que eu comia. Então, eu anotava absolutamente tudo. Quanto de água eu tomava, quanto eu comia, o que eu ingeria, entendeu? Tipo assim, eu tinha um diário, né? Durante quase 2 anos eu fiz isso. E foi me ajudando a me entender, me conhecer onde podia estar tendo erro. Então, me pesava esporadicamente para poder ver quanto é que tinha sido a evolução de um para outro. Então, fui fazendo isso ao longo de 2 anos. Depois eu disse, não, agora eu já sei o que eu quero, né? E aí eu fui seguindo.
Aí vamos Nossa, e indo, essa, não dá- é. essa disciplina, assim, ó, será que você não carregou também? Provavelmente isso, porque você começou a mentalizar alguma coisa, né? Quando você estava obesa, e eu acho que isso também te tornou o processo de você perder peso, te deu a base mental também para você se desafiar também em relação ao Everest, né? Essas coisas. Você acha que foi isso ou não? É uma coisa da sua personalidade? Você acha que isso é um negócio seu? Você nasceu com essa preparação? Porque eu conheço algumas poucas pessoas que têm essa força mental. Eu conheço um amigão meu, que é o Mansur, muita gente conhece ele também, tem uma cabeça para ele, tá tudo legal, tá tudo bom, ele pode estar na merda, desculpa aí a palavra, mas para ele tá tudo bem, enquanto para os outros não tá, entendeu? Você acha que essa questão de você perder o peso, a disciplina, foi um processo de aprendizado, de autoconhecimento que te trouxe depois esse benefício de você ser mentalmente tão forte como você é hoje para conseguir feitos como um Everest e estar se preparando para um evento como o RAM? Eu acho que assim, a página virada, né? Eu digo assim, eu continuo lendo as outras e lendo para frente. Essa página foi onde a disciplina entrou. Foi a partir do momento que eu entendi que a vida, do jeito que eu levava, que só fazia, sem esse conceito, foi onde virou realmente. Eu acho que eu era talvez, antes disso, eu talvez fosse um pouco indisciplinada. E a partir do momento que eu assumi e disse, eu quero isso para mim, foi quando ele começou a vir, mas ainda não era 100%. Eu vou ser muito sincera, que quem trouxe a disciplina de uma forma dela para minha vida foi o ciclismo. Porque você, para ser um ciclista consistente, você tem que ser disciplinado. Então, tipo assim, é um esporte que me deixou... Pode ter outros esportes que eu não conheço, mas o ciclismo me mostrou claramente que sem disciplina você não avança. Sem disciplina, sem seguir uma coisa. E como eu conheci o ciclismo, e digo assim, eu não estava apaixonada, não. Eu amei o ciclismo desde o dia que eu conheci. Então, tipo assim... Então, ele veio junto e foi fácil nesse sentido. Mas eu acho, sim, que essa disciplina que eu fui construindo com essa mudança, hoje é quem faz eu conseguir chegar onde eu cheguei. E também eu acho que a história, né? Toda essa história, toda essa bagagem, ela vem junto, fortalece e me leva adiante. Então, eu sempre tenho essa sensação que no momento que a coisa aperta, porque o ultraciclismo, quando você tem um ponto, gente, que não é beleza, não é lindo, não é só, eu vou fazer forte, não. Você tem que lidar com uma série de coisas, é vaidade, é disciplina, é tudo para se seguir com ele. Então, tipo assim, eu sinto que quando chega nesses meios e nesses pontos mais duros, é essa base que me carrega para frente. É onde eu seguro. Eu cheguei até aqui, eu já teve todos tantos momentos que foram tão difíceis. Vamos lá, eu seguro a mão, minha mão de novo e vou levando, entendeu? Então, mais ou menos, é onde eu encontro os gatilhos, entendeu? Os gatilhos mentais que eu fui criando, entendendo que você vai adiante. Eu fiz treinamento mental em 2016 também, e isso conseguiu trazer para mim também alguns mindsets mais estruturados. Então, eu sei até onde eu posso ir fisicamente quando a minha mente já começa a falhar. Então, tipo assim, essas coisas comecei a ter um pouco mais de domínio depois de 2016. E foi o primeiro caminhar, que aí foi quando eu comecei a sair da depressão em 2018, que era, eu acho que assim, eu tinha um corpo bom, saúde, mas eu não tinha saúde plena, né? Amplamente estava faltando um item muito, muito importante, que não adianta ter um corpo bonito, magro, o rosto lindo, maravilhoso, tudo, botox, cabelo bonitinho, e eu era depressiva ainda, né? Então, eu tinha 4 anos que eu já tinha iniciado essa mudança, mas ainda não tinha, eu digo assim, encarado ela de fato, dizendo assim, eu vou seguir adiante sem ela. Então, foi em 2018, foi no mesmo ano que entrou o ciclismo, assim, veio conjunto, foi junto, eles foram caminhando assim, sabe? E sabe como é quando você é um esporte que não é, eu não vejo assim, parece que, sabe quando você tem uma irmã, um irmão? É isso que o ciclismo é para mim, entendeu? Tipo assim, é essa ferramenta que me leva. É por isso que eu digo a você, quando eu tomo a decisão, até para eu ir para a Recife Cross América,
ela tem que vir junto, entendeu? Tipo assim, tem que caminhar. E foi muito Eu acho que orgânico todo o processo. eu acho que você também encontrou o teu estilo de vida, né? Não Isso. só o esporte, mas encontrou o teu, digamos assim, o caminho que você precisava para jogar, né, essa doença de vez no lixo, né? A verdade talvez seja essa. Você é uma atleta competitiva ou a tua competição é com você mesma? Quando você está ali fazendo um Everesting, você pensa em fazer o melhor Everesting ou você pensa só em completar realmente a missão que foi dada para você de fazer aquele desafio? A minha competitividade é comigo. Assim, eu tenho por exemplo, eu tentei até ir para algumas competições, eu comecei no ciclismo, eu queria ganhar, não sei o quê. Só que quando chegou um ponto, até no meio da competição, eu disse assim, não está aqui, não é aqui a essência. Eu tenho até força mas não completa suficientemente, entendeu? Sim. É muito mais comigo. É tipo assim, aquilo que eu me proponho, tipo assim, hoje eu quero fazer para tanto, então eu vou buscar aquele para tanto. Entendeu? Eu quero fazer isso para. Então, eu sou competitiva, sou, mas não na competição. Eu preciso ter alguém aqui do lado correndo para eu conseguir chegar adiante, não. Entendeu? Então, tipo assim, a minha competitividade é alta. Eu me digo assim, eu me vejo como atleta, por exemplo, eu quero vencer, tipo, até tipo assim, fulano fez em tanto, eu quero fazer, entendeu? Mas se aquilo ali eu achar que está dentro de alguma coisa que vai fazer isso para mim, mas não só para gerar números. Eu tenho esse negócio, tanto que eu tenho alguns recordes do Everest que eu nem sabia que eu tinha. Eu Pois descobri é, você falou, depois, não, mas ó, entendeu? nós vamos falar disso agora, porque eu queria entrar, É. inclusive, nesse processo, né? Eu queria saber primeiro, como é que você descobriu o Everesting, né? Você foi pioneira, né, no Brasil em relação a participar deste evento, né? A se propor esse desafio. E eu queria, mas só que eu queria entender como é que você entrou nessa. Você falou, o que você fez antes do Everesting? O que foi despertando em você o desejo de fazer algo maior e chegar assim no Everesting? Para quem não sabe, o Everesting tem algumas particularidades, né? Você tem que escolher uma subida, tem que ficar, né, na mesma subida e subir o equivalente a 8.800 metros. É isso, né, É Emília? 8.848 metros, isso. Exato, e tem que ser no mesmo lugar, né? Tem que ser o mesmo segmento. Eu acho que tem algumas regras que Isso, no você tem que mesmo seguir. segmento. Tá, Tem legal. que ser no mesmo Mas fala. segmento. Tem alguns outros que aí você tem aquela variação também, mas aí já são outras certificações, vamos dizer assim, como se Ah, fosse tá, um eu vi, plus eu cheguei a de ver. ultra. Tá, Mas aí legal. você tem que repetir o mesmo segmento, né, até completar essa altimetria. E aí foi mais ou menos isso. Não sou pioneira, quem me levou para esse mundo foi também a nossa rainha do ultraciclismo, A Dani Dani, Genovese. eu vou Ela que perguntar dela abriu as também. portas e me leva, né? Eu digo, Foi ela que eu fez tive a a grande primeiro sorte. Everesting no Ela Brasil, e tem a como. Vicky, tem ela e tem a Vicky de Sá também, né? Que agora ficou em terceiro lugar no Bikeman, uma referência também. Mas quem me levou foi a Dani Genovese. Ela tem um que não foi homologado por problemas no dispositivo. Nesse ela me convidou, mas eu ainda era muito nova, eu não sabia nem o que ela estava falando, só sabia que ela ia pedalar umas 24 horas. Meu Deus, que loucura! Assim, tipo assim, eu tive a grande sorte de, com poucos meses de ciclismo, encontrar com ela, alguém me apresentando, não sabia nem o que estava falando, não sabia nem o que aquilo ali que explicava, mas era o meu longo de montanha e ela saiu me levando para um monte de lugar. Aquela perninha alegre dela para cima para baixo. Foi É quando eu impressionante, né? encontrei, mas ela foi quem me levou para isso, né? E tem a Vicky de Sá também, que tem grandes feitos também aí. Legal. E Nossa, a aí Dani. foi. Não, não, conta você, depois a gente fala da Dani, vai. A Dani, eu conheci, ela estava treinando no Polícia Pro da América 2019, né? Quando eu conheci ela, estava treinando por aqui pelas montanhas, né? Eu não sabia nem do que se tratava. Ela, eu vou fazer um Everest antes de ir, coisa e tal, papai. Eu falei com o meu treinador, isso é loucura, não vai não, você não sei o quê. Aí a sorte minha foi que minha família resolveu vir me visitar. Aí foi justamente no final de semana que ela fez, coisa e tal. Ficou aquele gosto, achei a coisa mais incrível do mundo. 24 horas, que ela tem uns feitos fantásticos, né? É uma galera que fez os tempos maravilhosos aqui. Aí foi passando, a gente foi conversando várias vezes, né? Ela foi para a RAM, eu nem sabia direito o que é. Aí eu resolvi fazer um Audax. Aí, primeira pessoa que eu pensei, eu vou ligar para a Dani Genovese.
acho que ela vai me ajudar. Eu vou fazer uma doc, eu não sabia nem do que. Ó, para ela isso é coisa pequena. E aí ela falou e eu fui com a cabeça que ela me falou no telefone. Aí eu fui, fiz, foi maravilhoso. Aí eu comecei um circuito de assim, treinar mais volume. Teve algumas pessoas que falaram, essa nova 2090, gente, o que vocês estão falando? Eu não sou nem o que você está entendendo. Eu ia para a estrada, queria fazer 130, aí eu me meti em um desafio, meti em outra. Quando eu olhei, eu estava fazendo um monte de coisa. Aí eu encontrei com ela em dezembro. Aí ela tinha voltado da Receita Cruz América, coisa, então eu encontrei com ela em dezembro e eu vou fazer Everest. Você quer comigo? Eu digo, o que é para fazer? Ela disse, é para subir 14 vezes lá. E para subir 14 vezes, então tá bom, eu vou lá e subo em 5. Eu não sabia nem o que era Everest. Não tinha nem ideia de que era 8.848. Aí ela fez o seguinte, você vai fazer? Mas eu preciso, antes de ter certeza que você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, vai subir, depois de rodar, que eu treinava com a pessoa aqui de manhã, você vai subir esse mesmo lugar 3 vezes. Quando chegou na segunda, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu não sei se pedalar nessa potência aqui, eu pedalando com watts muito baixos, Z2, eu nunca tinha subido em Z2 assim, eu só gostava de subir Z3 forte, eu não sabia como é que alguém conseguia subir em Z2, eu disse, gente, como é que vocês conseguem isso na vida? Isso não é vida. Aí, beleza, aí eu fui, fiz as 3 vezes, conversei com ela, fui no tal de um seminário com ela, que ela estava falando sobre a Receita Cross América, como tinha sido que ela ganhou, né, como é que tinha sido toda a experiência das duas. Aí no meio dela assim, tem que ir, Milha, ela vai fazer a Everest comigo agora sábado. Eu digo, o quê? Ela disse, eu vou fazer, ela vai fazer. Eu, tá bom, beleza. Eu disse, faço meio e a gente conversa. Isso, meio, eu só sabia a quantidade. É para subir 7 vezes, era 7 vezes. Quanto de altimetria, eu não sabia nada disso. Eu fui assim fazer meu Everest. Eu peguei tudo que estava nas caixas que tinha aqui em casa. Minha filha, você vai viajar? Não, mamãe. Eu sei que eu vou pedalar. Quanto é que eu vou pedalar? Eu não tenho a mínima ideia, então eu estou levando tudo e levo descido. E foi assim meu Everest. Vamos subir 14 vezes? Vamos subir 14 vezes. 13 E a você 14 fez vezes. já na Beleza. primeira vez, você não fez o Base Camp, então, você fez o Everest. Eu fiz a Everest, eu nem sabia que era Base Camp. Se eu não sabia que era Everest, imagina que era Base Camp. Eu fui lá e fiz. Oh, é muito engraçado, a gente, Já meu na marido ficou lá em primeira. cima com amor de garrafa, de água, montou, não sabia, foi assim, tanto que uma das subidas, eu não me toquei que a floresta ficava escura de noite. Aí eu fui com o farol que eu peguei emprestado de uma amiga minha no dia anterior, ela não tinha carregado. Chegou no meio, e agora? Faltou luz, e só estava eu sozinha no meio da floresta da Tijuca, sem luz. Aí eu peguei o celular, prendi aqui no top, abri a camisa, e eu digo, meu filho, eu vou e volto. E foi Nossa assim a Senhora. primeira subida à noite, no final foi assim, aí depois aí eu tive que recrutar um carro do meu marido, disse, você vai ter que subir comigo e descer. Eu nunca tinha subido e descido com alguém de noite e de carro na Caramba. montanha, aí, mas foi assim, foi louco, mas acho que assim, também volto a dizer, tinha alguma coisa que estava ali, a Dani também estava fazendo o Everest também, que ela teve nesse Everest que a gente fez juntos, furou o pneu 2 vezes, aí teve, acabou que foi que levou ela a estar comigo até ali o final do meu. Mas foi Que maravilhoso. legal. Aí dali ela disse assim, Miriam, eu quero te treinar, você tem tudo para ir adiante. Aí começou a idealizar um monte de coisa, e aí você está vendo onde é que a gente chegou. Bom, você O está meu na segundo cola Everest dela, também então, foi né? ela. Ela inventa Meu e segundo... você vai atrás também. Aí ela Eu disse que hoje tive, em dia ela fala assim, gente, tem parte que hoje quem inventa não sou eu não, é ela mesmo, viu? Ela falou, porque ela disse que tem muita coisa que eu fico ultimamente inventando, mas é não, bem por aí. eu tive a oportunidade de entrevistá-la quando eu estava no Gregário, né? E assim, ela tem coisas que para a gente é um negócio impensável, que para ela é um negócio normal, né? E vocês são meio assim, né? O Ultra Cyclist, o que para a gente é muito limitante, aí são exemplos, né? Porque também tem coisas que eu faço que você pegar o meu vizinho aqui do condomínio vai falar, meu, você é maluco e tal. E a gente pensa assim, eu estou no esporte há muito tempo e eu conheço pouquíssimas pessoas que têm essa cabeça que você tem, que a Dani tem, e a gente conversava e para ela algumas coisas eram normais, né? Então, eu lembro de acompanhar parte da trajetória dela no Race Across America. Ela fez numa vibe incrível, né? O pessoal contou, inclusive, né? Fez o relato da participação dela. Ela encarou tudo de uma forma muito natural, né? Que para a gente era uma coisa impensável. Ela não só completou, né? Mas ela ganhou, né? No feminino, e acho que ela chegou, se eu não me engano, entre os homens também numa classificação super boa, enfim. E depois ela acabou repetindo. Eu não tenho ideia
do que é o Race Across America, né? Tipo, eu jamais pensaria em fazer, porque eu acho que está muito acima do que eu posso mentalmente falando. Você acha que o que vocês fazem, ele é muito mais mental do que físico? Óbvio que a gente tem, né, que treinar a parte física, não é qualquer pessoa que pode encarar um desafio desse, mas você acha que essa parte mental de vocês é um negócio diferenciado? Eu acho que até já meio que perguntei isso antes, mas você acha que você e a Dani, vocês nasceram diferentes em relação a essa questão da personalidade mesmo, de encarar um desafio e achar algo que é muito grande, um tamanho menor? Eu acho que sim, acho que eu acho assim, tem uma predisposição física, eu acho que isso aí é fato. Você tem que ter já uma coisa, tipo assim, seu corpo já consegue entender, mas não adianta você só levar esse corpo para lá, você tem que levar a mente. A mente é o trabalhar o tempo inteiro, das mais variáveis formas que você imaginar. Então, tipo assim, não é um parque de diversão fazer Com ultraciclismo, certeza. fazer ultra não é plástico de diversão, dói o corpo, dói tudo que você imaginar, mas você tem que saber o que você está levando ali. Aquela dor, você consegue sublimar ela por outras formas, entendeu? E aí é onde entra a mente. A mente, você essa conexão é importante. Então, acho que é a mente que conecta todas as variáveis que envolvem um ultra, tipo assim. Então, assim, que eu estou muito ferrada, mas eu encontro uma felicidade inexplicável. Tipo assim, sabe, não é só hormônio, é algo que faz essa conexão mental com o que você tá fazendo. Acho sim, você tem predisposições físicas e mentais para isso. Alguma parte da mente, eu acho que a gente cria essa. Você já vem, né, da sua história que você está trazendo. Se você olhar até mesmo, a maioria dos ultras são pessoas com um pouco mais de idade, né, do que é mais novo, porque você tem que Menos estabelecer ansioso, né? conexões. O mais novo, ele é bem ansioso, é mais difícil, realmente. E você tem que ter conexões com aquilo que você está passando, como é que você vai superar? Você tem que fazer essas conexões, tipo assim, por que eu cheguei aqui? Por que eu estou indo para lá? Por que isso aqui é possível? Por que não é possível? Então, é um questionamento imenso, a cabeça fica conversando com você o tempo inteiro. Eu converso comigo várias vezes, entendeu? Ao longo disso, converso com ele, comigo, com o universo, com a natureza. Tem Então, tempo, né, realmente, para fazer isso. a parte mental, você tem que ter certeza do que você está fazendo, do que você quer quando você se envolve num evento desse. Então, tipo assim, o meu preparo, por exemplo, o Mundial agora, mental, ele já está lá atrás. Eu vim me preparando mentalmente e aí eu vou fazendo as conexões de coisas que funcionam para mim, mas que eu fui descobrindo. Por isso que eu digo assim, talvez tenha predisposição, porque assim, não foi planejado. O meu ultraciclismo não foi planejado. Ele foi acontecendo. E aí, quando eu vi, eu disse, pô, eu dou para esse negócio mesmo. Eu achava que não, mas eu dou, entendeu? E é uma seara grande. Então, até minha família que acompanha muito, né? Que eles, tanto meu marido como minha filha, é staff, vem, acompanha aqui no dia a dia, quem vai comigo para o treino, não sei o quê. Então, eles meio que estão se criando como ultra de outras coisas. Então, quando a gente vai pensando em todas essas, tipo assim, quando eu estava projetando esse final de semana, eu vou fazer 6 horas, né? E eu vou fazer 24. Né? Então, eu fico pensando, são 4 vezes isso. Então, já vou preparando minha mente nesse processo seguinte. Quando você deu 6 horas, que eu fiz 170 quilômetros, desclipei e saí, Emília, você vai continuar. Então, minha cabeça já vai começando a preparar ela para daqui a 3 semanas, entendeu? Então, foram coisas que eu vi que vão funcionando. Aí já são ferramentas que já é parte do desenvolvimento. Mas eu digo a você, é Então, você mental. Você faz tem que uma preparar a mente. preparação, não só física, mas a parte mental também, você tem que ir trabalhando. Tá? É, É um negócio que assim, eu me interesso demais, né? Como treinador, eu até inclusive a maior parte dos estudos hoje em dia, a gente tem muito mais coisa focada a parte psicológica até do que a parte física, né? Então, porque a gente entende aí, lendo alguns livros, né, que são livros voltados à psicologia esportiva, a gente entende o quanto o papel não é só no evento, né, no ponto final, né, no teu objetivo final,
mas é muito também no dia a dia de treinamento. Então, você trabalhar esses pontos. Eu falo muito para o meu atleta isso, né? Que o dia da competição é o dia de colocar cereja no bolo, mas o que você faz antes daquilo tem papel fundamental. Então, o dia a dia de você se cobrar, né? Se você quer realmente melhorar, se isso está realmente dentro de você, você quer muito isso, né? E você se cobrar no dia a dia, porque hoje em dia usam muito, né, essa alusão a colocar um tijolinho, mas eu acho que é bem isso mesmo. Cada dia você tem que ter a paciência de colocar um tijolinho, e a parte mental nesse sentido é que vai fazer total diferença. E é o que eu admiro do Ultra Cyclist, porque parece que vocês já vieram de fábrica com um outro equipamento, né? É um negócio já meio, né, que já foi melhorado, né? E é incrível realmente a força mental para fazer um evento como, por exemplo, o Everest. E eu queria, então vamos fazer o seguinte agora, me fala um pouquinho do teu projeto do Race Across America, né? Que você falou que é o ponto inicial, mas eu queria saber como é que está esse projeto, quando que você pensa em fazer, né, o projeto solo. Se você vai fazer alguma coisa primeiro, acho que o Race Across ele tem a possibilidade de você fazer parte dele, né? E aí tentar depois, não sei se você vai tentar o full depois, enfim. Conta um pouquinho como é que está esse projeto. Eu tenho com a prova que eu fiz em 2020, né, que foi em Doha, eu consegui a carta, né, que a gente fala, para você conseguir fazer o solo. Eu ia fazer até quarteto esse ano, né, mas a gente não conseguiu viabilizar a parte financeira. E aí eu já estou com a carta que me autoriza a fazer o solo, né? Então, tipo assim, a carta de admissão. Então, a ideia estou indo para o Mundial agora de 24 horas, que é o Mundial de Ultra, lá em Borrego Springs, na Califórnia. Então, vai estar eu e a Dani, não é dupla, cada uma vai fazer o seu. Para aprender, para fazer uma primeira avaliação de como é que está essa parte física, como é que eu vou responder às 24 horas. E eu já estou com um projeto, né? Quando eu voltar do Mundial, vão ser 6 meses de preparação e mais um mês para poder arrumar as coisas para estar lá. Assim, espero que a galera aí abrace o projeto, que da minha parte, da parte da Dani, dos meus preparadores, da minha nutrição, estamos todo mundo empenhado para me deixar pronta para isso. Então, eu estou indo já, então, tipo assim, para 24 horas, e quando eu volto sentar firme nos treinos, né, nos simulados, para pegar 6 meses aí para preparar para fazer o solo, né, que são então 24, 2024, é isso? Não, 2023. Eu estou fazendo já 24 horas 2023. agora. O projeto é para 2023, né? Então estou indo para fazer os 24 Legal. horas agora. Agora, dia 4 de novembro, eu faço ali na região onde tem o primeiro time station da Race Across America, né, que é a parte do deserto, para onde eu estou indo fazer as 24 horas. E aí depois são 6 meses de preparação para fazer o solo em 2023, né, que é dia 13 de junho de 2023. Então, é o grande projeto. Estou buscando aí apoio. Eu já estou inscrita, não, já estou com a vaga, né? Ainda não fiz inscrição, porque a parte financeira também para tomar correr decisão. atrás, né? É uma dificuldade, né? Muito grande, porque é uma prova cara, além de tudo, né? Então, assim, a ideia é envolver o máximo de empresas aí possíveis e amigos e tudo para a gente fazer esse projeto sair do papel, né? E acontecer. E toda a minha parte voltando do Mundial, já vou engrenar na reta final de 6 meses. Então, já venho construindo, na verdade, tudo que eu estou vindo fazendo. Seja os Everests, os 24 horas, 36, 12, na verdade é toda essa base pensando no Race Across America 2023. Então, tipo assim, não foram itens isolados, né? Então, a partir do momento que eu fiz esse primeiro Everest, eu disse, não, vamos começar a preparar você. Primeiro vamos buscar vaga e depois te preparar. Então, desde 2020, de início de 2020, a gente vem criando esse processo, né? Eu fiz a Race Across America virtual, né? A equivalente à distância da Hall, só que com mais altimetria. Foram 1.500 metros, 1.500 quilômetros, com 25 mil de altimetria. Era uma média de 300 quilômetros, com 5 mil de altimetria diário, né, que eu fiz. Aí eu fiquei em 5º lugar. E aí a ideia, a gente começou a preparar. E você terminou bem assim?
terminou já meio que, eu acho que dá para continuar se tiver a Race Across. Eu acho assim, ali eu me preparava sempre, até os gatilhos mentais foram esses, né? Tipo assim, se eu tô querendo algo que é 3 vezes maior, como é que eu vou dizer que eu não vou fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu passei por vários ciclos que a galera fala, que na época de Dani eu falava, você vai ter hora que você vai querer desistir, tem hora que você vê que tem uma receita por trás também. Já tem você pegando, por exemplo, eu acho assim, o meu primeiro grande patrocinador, investidor, tem sido a Dani Genovese, porque ela está me entregando tudo, me dando toda a base para... Hoje eu digo Não assim, tem ninguém, né? nada se constrói, não é sozinho, entendeu? A gente não é Claro, não, sozinho, e não então, tem tipo ninguém assim, melhor do que ela para fazer isso, né? Você porque encontrar você essa vê que tem uma pessoa, uma mentora, ferramenta, né? É, e aí a gente vem aplicando, tem a minha predisposição física a encarar também, né? Porque eu lembro quando ela colocou lá em 2020, só fui eu que topei fazer o negócio. E aí a gente vem criando. Então, tipo assim, quando a gente fez Everestes assim. Aí tem vezes, se você olhar, pô, teve épocas que eu fiz 2 base camps, um seguido do outro, mesmo dia, um dia e um outro, ou seja, já estava me preparando por 24 horas. Aí você vem faz 24 horas, você faz um 24 horas diferente, aí depois você faz um 24 horas com plus, e aí você já vem e faz um 36. Então, uma construção. A gente está fazendo uma construção aí para algo que é o Race Across America, onde vai ter vários simulados de 3 dias, 4 dias. Então, até é um para negócio que envolve. determinar qual seria a melhor estratégia para você também, né? Dorme mais, dorme menos, Dorme pedala mais menos, rápido, pedala mais entendeu? lento. Entendeu? Então, tipo assim, tem que criar, vamos dizer assim, eu acho que é muito mais além da estratégia, Ronaldo. É Sim, eu me capacitar a algo que você não tem como simular. Tem muita gente que claro. fala assim, Miriam, mas você sabe quanto é que você vai tomar de squeeze, não sei o que, não sei o que, na água. Gente, ninguém simula uma Race Across America. Você Não tem faz uma como. Race Across America. Você não vai nem simular metade da Race Across America. Você vai fazer a Race Across America, vai fazer algo que é, no máximo, 1/3 dela. Então, mais ou menos, Não, por aí que a gente vai lembrando que parar. você não vive disso, você é uma profissional que Entendeu? tem Tipo uma assim, profissão, isso. tem, enfim, É, outras coisas também para serem feitas, né, no dia a dia. entendeu? Então, tipo assim, agora, para encarar esse Cruz América, eu vou ficar única e exclusivamente dependendo disso. Eu não posso nem é só treino Aham. daqui para diante. Eu não tenho nem como dizer assim, eu vou conseguir trabalhar em 6 meses. Esquece, são 6 meses que você, 7 meses que eu vou ter que viver em prol de treinar e treinar, porque vai tomar 24 horas no meu dia, porque processo de fazer o treino, descansar, recuperar, dormir, alimentar e repetir. E repetir. Bom, Emília, vamos lá, continuando. Eu queria te perguntar um pouquinho só sobre números, né, dos teus feitos. Eu queria saber se você pudesse falar quantos Everestings você já fez, os recordes que você tem, né, desse tipo de evento, né, que você é uma das recordistas não só no Brasil, mas acho que fora também. Então, fala um pouquinho para a gente desses desafios, né, que você já completou. Hoje eu tenho 9 Everests, tenho 11 base camps, sou uma mulher no mundo que tem os dois, mais quantidade outdoor, né? Das 2 conquistas, sendo que algumas do Everest são a home, né? Que eu acabei de fazer, que foram 36 horas. Eu saí daqui pedalando, aí cheguei lá, fui lá para Campos e dei volta durante 36 horas, né? Passei 2 vezes por Paiol, Oh, 2 vezes beleza, por hein? Subida Porto, foram super vários, legal. foi bem Duas legal. vezes você fez o paiol? Duas vezes no mesmo dia? Eu fiz 2 vezes no mesmo dia e depois continuei lá no segmento Serra Nova, desce, vem Serra Velha, então eu também fiz com 2 bicicletas, eu não quis só fazer o home, eu quis fazer um home misto. E eu já tinha feito um simulado aqui, que foi o meu último base camp que eu fiz, também foi misto. Eu fiz com a gravel, com a mountain bike e com a speed. Então não era para tempo, eram Everest e base camp para treinar mais do que uma geometria de bicicleta, mais do que um terreno. Então lá também em Campos eu passei por terra. Então assim eu fiz, né, quis fazer essa valência de troca de bicicleta, como é que meu corpo ia responder ao processo de troca, tipo assim, eu vou para uma geometria, depois vou para outra. Então, por exemplo, isso também é treino, como eu falo para você. É treino para você até entender que se você passar 36 horas sobre uma mesma geometria, é uma coisa. Passar por 2 já é completamente diferente. Para você foi É outra melhor? valência.
foi assim, você vê que tem, entendeu? Tipo assim, quando eu testei as 3 aqui também já foram outras, então, tipo assim, até estratégias mesmo técnicas para você utilizar a bicicleta de forma melhor em cada terreno. Então, foram valências que eu fui buscando. Isso aí já foi ideia minha. É como se você que tem as ideias da Dani. Mas você acha melhor trocar as bicicletas conforme a geometria? A Dani faz isso ou a Dani ela carregou uma bicicleta só Não, ela fez o segundo o Race Across America, ela fez com a TT e com a Road, né? Com as duas, né? Com duas. Então, esse primeiro teste, como era montanha, então eu utilizei eu não tenho, né, TT, então eu utilizei essa estratégia. Então, já foi uma forma de eu treinar para poder saber como é que um corpo respondia em uma ultra de mais de 24, você mudando a geometria. E vi que realmente tem um ganho, né? Você tem que ajustar o corpo, como eu falo, gente, quando você mexe a geometria, fortalecimento modifica, tudo isso modifica porque são outras valências, outras formas de posicionar. Mas alguns pontos de contato melhoraram. Então, tipo assim, você não ficar só naquele ponto de contato, nem da sapatilha, nem do braço, nem do selim. Então, isso aí eu achei que foi um ganho e já era um primeiro treino para essa parte aí que a gente pensa que fazer Race Across America, são 2 bicicletas, a ideia é fazer de TT e de road, né? Então, aí, como há 24 horas eu já estou fazendo de TT, que eu já comecei o ciclo justamente também de adaptação do corpo para TT, para poder fazer o Race Across America com as duas. Então, eu peguei uma bicicleta, né, com uma amiga para fazer 24 horas agora, então vai ser a minha primeira ultra de TT. Então, eu já vou fazer agora o teste com essa bicicleta, como é que eu vou responder ela em ultra. Então, tipo assim, o primeiro treino já, tipo assim, o terceiro treino com a TT já foi uma ultra, que eu fiz 130 quilômetros. Então, tipo assim, aí você vai vendo que tem pontos de contato diferentes. Então, esse final de semana eu já fiz 170 com ela. Então, ela que vai comigo para a ultra, né? Agora, essa que eu vou fazer. E quando eu voltar, a ideia é ficar road e com ela e mountain bike, que eu digo hoje em dia, mountain bike para mim é divertimento, mas é uma bike que eu quero. Talvez aí a minha via competitiva vai se meter em algum evento desse também com porque eu gostei muito. Você foi a geometria, legal. Um amigo. O gravel também é bem legal. Acho que era uma coisa que você ia se dar bem. Tem bastante evento bom de gravel. Eu peguei uma gravel, né, de entrada, né, que hoje em dia está no meu Polismart, mas eu cheguei a fazer terra com ela, fiz um circuito inclusive de mountain bike com ela, foi muito louco, mas foi bem divertido, passar por rio, mas é outra pegada, acho que ela é mais para estradão, ela tem um desempenho fantástico. Acho assim, que é um negócio que tem futuro, um grande futuro para longas de terreno misto. Acho que ela, assim, eu hoje, por exemplo, se você me disser alguns ultras que eu fiz, hoje eu faria alguns trechos dela de gravel, porque você te dá ela dá uma flexibilidade que a Speed e a TT já não dá. É o que eu faço aqui, né? O pessoal fala, por que você usa gravel e tal? Por que você não usa mountain bike, né? Agora estou morando no interior de São Paulo, porque primeiro que o meu esporte é a road bike, né? E a forma que eu tenho de treinar e me sentir às vezes bem é no gravel, porque o gravel, a pegada do gravel, o pessoal acha que você pega um gravel, você tem que andar na estrada de terra o tempo inteiro. E não é bem assim. A gravel te dá a possibilidade de você variar o terreno. Então, eu posso pedalar muito tempo no asfalto e pouco tempo no gravel, e o inverso também é proporcional. E ela me dá a possibilidade de fazer o treino num local que eu acho que é completamente seguro e sai bons treinos com altimetria variada também. Então, o pessoal acho que ainda não entendeu talvez a ideia do gravel, acha que é só estrada de terra, tal ponto. A gente nem tem o gravel como a gente tem lá fora. Europa, Estados Unidos tem um gravel completamente diferente do nosso, que é mais cascudo e tal. Mas assim, sai bons treinos. Você tem a possibilidade, ainda mais você se é ultra cyclist, você não vai fazer tanta variação, você vai cumprir a meta, né, de pedalar horas ou pedalar quilômetros e tal. Você tem várias possibilidades, você entra e sai a hora que você quiser da terra. Não tem essa obrigação de pedalar só num ou no outro, né? E eu queria te fazer uma pergunta: o que te incomoda mais, né, quando você está num evento de ultra, no Everest, porque a gente estava falando da bike, né? Tem alguma coisa que para você é um negócio que você vai ter que corrigir, que te atrapalha na parte física, né? Na parte mental, eu sei que nada te atrapalha, mas na parte física tem algo que você precisa trabalhar mais para o Race Across ou para os eventos que você vai fazer?
Eu acho que eu testei tanto, que agora eu já É, sei mais ou menos, na verdade, o que que vai doer mais, né? Mas, aham. assim, já tem artifício, porque a gente sabe que, assim, às vezes um ombro que dói, é um braço, então, tipo assim, isso eu já consigo contornar, e a minha preparação já vai pensando nisso, né? Então, tipo, me dá o máximo de mobilidade, é uma coisa que eu faço muito, né? Deixar braço forte. É forte, não é encher, tem que ter, Sim, ele tem que claro. ter tenacidade. Então, tipo assim, hoje o principal são dois pontos que você tem que ter muito cuidado. São os pontos de contato de sapatilha e os pontos de contato do selim. Esses são os pontos mais críticos quando a gente está falando de ultra. Então, você tem que ir usando os artifícios e ir chegando no melhor coisa. Então, tipo assim, eu já fui, tipo, trocar fita, vou colocar isso, a melhor posição do guidão. Aí o selim, você vai testando, isso aqui não ficou legal. Uma besteirinha que você mexe no selim, 1 centímetro, já dá um machucado que você não estava. Então, são os dois principais pontos de contato. E quando a gente fala de acima de 36 horas, é onde o negócio começa a pegar. Porque, para mim, eu já consigo suportar na casa das 36 horas o que pode vir de dor, entendeu? Tipo assim, eu já tenho uma valência. Então, mas foram dois pontos que eu tive que trabalhar muito para chegar onde eu cheguei, de ter menos incômodos, que é tipo assim, a sapatilha tem pontos de contato específicos, então ela tem que ser confortável, mas também não pode ser uma pantufa, né? Porque senão você Uhum. não faz força, eu gosto de fazer força. É, E o selim são os dois pontos assim que mais pegam. A parte de ombro, punho, essas coisas assim, com o tempo, com os ajustes, depois da minha vai se terceira adaptando. experiência, eu já consegui lidar. Mas é tipo assim, agora quando eu fui fazer, que eu fui para TT, fazer meu primeiro cento e pouco, aí eu já vi onde é que a gente precisava dar mexida, a gente trabalhou essa parte de cima, eu faço muita coisa para mim, para superior, a gente acha que é só para inferior, tem gente, mas eu sinto dor, gente, ciclista não pode trabalhar só perna, tem que trabalhar o core, Totalmente, é. principalmente, e tem que trabalhar muito o ombro, mobilidade, deixar, não é grande em cima, mas a gente tem que estar Exato. forte, entendeu? Então, tipo assim, eu faço muita coisa de superior para poder suportar, então, tipo assim, acaba que eu fico com quase nenhuma dor mais na cervical, que eu cheguei no início, eu sentia muita dor aqui na cervical, muita dor de punho. Hoje em dia eu faço Everestes e eu não sinto mais nenhum incômodo nessa região, entendeu? Tipo assim, Não, não eu foi vi a porque... parte do teu treino, né? A Emília estava lá no lab, no nosso lab, e ela estava lá fazendo o treino funcional dela. E assim, totalmente, lógico, eu sou totalmente a favor, infelizmente, ou sei lá, eu não sei se eu posso falar infelizmente, mas o ciclismo ele tem é um movimento pobre, né? É um movimento único, a gente não movimenta muitos braços e tal. Então é fundamental, eu acho que eu tenho 4 pilares, um dos pilares é inclusive a mobilidade. E até falando um pouquinho disso, eu queria entrar para a gente finalizar, eu queria entrar na sua preparação, eu queria entender como que é a tua semana de treino, quantas horas você treina em cima da bike, o que você faz de suplemento de treino, não o suplemento da dieta, né? Suplemento mesmo é o treinamento de força, você faz alguma outra atividade, enfim. Conta um pouquinho, quantas horas por semana, por exemplo, você treina em cima da bike? Vamos lá, treinar em cima da bike, vamos dizer assim, uma temporada tranquila, umas 25 horas, né? Quando está perto de coisas Por maiores, semana? Por semana. chega a 40, né? Então, tipo assim, a minha média, que assim, até um tempo atrás, agora a gente está numa fase, vamos dizer assim, me deixando um pouco mais forte, então está ficando na casa dos 25, se eu não me engano. Mas a minha média era na casa dos 30, mas eu cheguei a 40. Então, para a Recife da América deve ser nessa faixa aí. Qual foi o seu Então, recorde de quilometragem no ano? Você sabe isso ou não? Chegou a quanto? foi em 30 mil? 2020, acho que passou disso. Passou? Passou disso. Tá. Passou disso, e a média assim, de 1.000 de escalada por dia também. Se você dividir isso, 365 anos, 300, acho que não Por cheguei a dia, 30 mil, não, 1.000? por ano. Eu tenho na Uhum. minha apresentação, mas eu não lembro aqui de Não, cabeça, não, mas mas eu cheguei provavelmente pode em ser isso mesmo, 1.000 2020, metros por dia, de em média. 2000, de média de escalada, né? Sim, sim, Escalada de sim. 300, por mais de 30, Todo 30 mil dia, de 1.000 escalada. metros, subindo uma Se você montanha, vai. somasse, entendeu? Foi mais ou menos isso. Mas acho que eu cheguei a 20 e pouco, eu não vou lembrar agora, mas depois eu te passo. Eu Depois eu te fui, passo. esse ano eu fui para o Mont Ventoux e eles me contaram a história do seu Justino,
É um cara que mora perto do pé do Mont Ventoux, em Malocène, e ele sobe o Mont Ventoux todos os dias com 78 anos. E o Caraca. dia que chove, ele não vai no dia que chove, aí ele faz 2 no outro dia para compensar que ele não fez. Eu pensei em você na hora, né? Eu falei, é uma Emília, né? Só que mais velho, o cara, 78 anos, o cara dessa cabeça de fazer. Em Malucene não é uma subida fácil, né? É uma subida mais difícil, né? Junto com o Beduim e tal. E aí você sobe 1.000 metros por dia, de média, né? De média, foi de média, dividiu, foi isso. Então, hoje eu treino 6 vezes na semana, tem um dia de descanso. Esse dia de descanso eu aproveito para fazer fisioterapia com dor ou sem dor. Foi uma coisa que eu aprendi, que às vezes você acha que não está com dor e 2 dias depois você está. Então, tipo assim, a partir do momento que eu comecei a fazer essa prática também, funcionou muito. Ou seja, tá sem dor, vai. Porque ela pode não estar aparecendo agora, mas vai aparecer. Então, tipo assim, Exato. é um protocolo que eu comecei a utilizar uma vez por semana. E o que acontece? Nunca mais aconteceu de eu precisar 2 vezes na semana. A partir do momento, ou seja, prevenir é melhor do que ter que consertar. Então, tipo assim, ficou o aprendizado. Então, isso já está com mais de um ano, acho que só um ano, mais um ano que eu tô assim. Eu só precisei fazer fisioterapia mais do que uma vez no ano passado, quando eu caí, que eu tive que fazer por causa do ombro. Mas é uma vez por semana. Fortalecimento, a gente chegou a uma média hoje que 2 vezes por semana é mais do que suficiente. Mais do que isso é sobrecarregar demais o corpo, não tem necessidade. Eu não faço hipertrofia, não é essa ideia. Então, 2 vezes na semana. Até porque seu treino é forte, pelo que eu vi lá, ele é bem intenso, né? Sai daqui, flexão, vai lá, faz não sei o quê. Eu só vi os gemidos, né? Você os gritos. Com fone. Eu estava lá trabalhando, eu falei, a Emília deve estar aí, treinando. Boa. Mas, assim, são intensos, né? 2 vezes por semana. A gente também vai no ciclo também, né? A gente segue o ciclo com essas projeções. Então, tipo assim, a gente está numa parte agora toda de base. Eu estou até um pouco mais definida, tanto a alimentação quanto o corpo, porque a gente vai começar a degradar. Se a gente entra, que eu vou, depois das 24 horas, começar a me treinar para hunt, sabe que tem uma degradação e você não tem como consertar, fica fazendo fortalecimento para manter. Então, são meses que você meio que vai só mantendo o que já foi construído e sabe que vai ter essa perda. Então, você tem perda muscular, sim, com ultra, então tem que ter muito cuidado com a alimentação. A minha alimentação também é super controlada, então eu procuro, assim, no máximo, sair uma vez por semana dela. Óbvio, quando dá uma vontadezinha, uma coisa ou outra, mas é super bem controlada, né? A suplementação também, ela não dá para ficar sem. Eu já tive épocas que eu precisei ficar sem por não ter mesmo, né, acesso à suplementação. Então, hoje a gente tenta equacionar o máximo possível. Dentro, indoor tem que ter, outdoor, 1h30 ela tem que ter. Então, você tem que entender com o nutricionista o que é, porque teoricamente você não precisa tomar tanto. Mas, assim, ela tem sido recorrente, né? Eu faço uso isotônico, carboidrato, cafeína na hora certa, porque também para a gente não adianta ter trocentas mil cafeínas, mas ela tem que entrar de forma estratégica. Pense no 24 horas, no 36 horas, que eu vou passar por períodos da noite. Então, se eu fizer o uso da cafeína no horário errado, quando eu precisar dela para haver o despertar, para você não ter sonolência durante a noite, você usou na hora errada, aí você vai chegar aqui, ela não vai ter efeito. Então, você tem que ter esse trabalho também. Então, quando a gente senta para montar as minhas estratégias, a gente também pensa nisso. A cafeína tem que entrar de forma, não só para o desempenho, mas sim para a questão de alerta. Você estava falando, acho que a pergunta que você tinha, pois era a questão do dormir, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É verdade, é isso aí. É isso. E Porque a gente é um assunto importante, né? Eu considero importante. Importantíssimo. Então, tipo assim, as estratégias todas, elas dessas outras acima de 24 horas, elas giram justamente nesse trabalho hormonal. Você tem que escolher o momento certo para você dar aquela dormida e voltar. E uma coisa muito importante, outra, se você entra no processo de dormir muito, não funciona. Entendeu? Então, tipo assim, isso é treinamento. Então, eu já tive treinos de tipo assim, treinar forte, e eu tinha 1h30 para fazer tudo. Era comer, tomar banho e descansar e voltar. Então, tipo assim, aprender o corpo a fazer. Então, tudo é treino. Então, tipo assim, não é só um oba-oba. Uma coisa é você fazer um evento de ultra isolado. Uma coisa é você se permanecer fazendo eventos de ultra, que é a minha escolha. Então, eu não quero fazer um Everest para tempo
e passar 6 meses pagando por esse tempo. Eu quero fazer vários Everests o tempo que eu quiser, entendeu? Então, tipo, mais da ou forma menos, mais saudável possível, mais né? saudável possível. Você entendeu mais ou menos onde reside meu ultra? A Dani é uma ultra muito mais competitiva que eu. Ela tem a veia competitiva, cada são pessoas distintas. Ela é atleta, ela foi atleta desde nova, ela tem tudo Ela aquele tem uma know-how, e é outra... dela. E é lindo de ver, eu digo assim, eu acho lindo de ver, mas não é o meu. O meu, não dizendo que ela não faz para ficar desgastando, longe disso. Ela é mestra também em fazer e eu fico encantada da maneira como ela conduz as coisas. Mas o que eu faço é isso, eu fui uma escolha. Então, tipo assim, tudo eu tenho treinado cada conjuntinho disso. Então, tipo, quando eu fiz o 24 horas no ano passado, no final do ano eu já sabia que eu ia fazer esse ano. Então, tipo assim, a gente já foi aplicando métodos lá para esse de cá. Então, tipo assim, a gente já estudou mais ou menos como é que ia ser, como é que meu corpo ia responder, que horas era melhor começar, vamos começar assim, assado. Então, por exemplo, quando eu tomo a decisão de fazer 36 horas, eu tenho que escolher um circuito que se adeque também à minha estratégia. Entendeu? Então, tipo assim, vai mais ou menos assim. Então, por exemplo, quando eu fiz o 36 horas agora, eu dormi 1h30. Você estava perguntando de sono, né? Eu lido bem com isso. Eu dormi E uma foi hora e meia. suficiente? Foi suficiente, eu terminei. Eu disse assim, no dia seguinte, eu acordei cedinho, eu acho que eu dormi umas 4 horas só. E aí você também vai falando, eu conversei muito com a Japa também sobre isso, quando eu estava falando sobre o How to Hold, eu falei para ela, você vai ver que depois o processo é totalmente diferente de quando seus treinos, é diferente de quando você fizer a prova, até o processo de cicatrização é diferente. As coisas, Total. mas você só vai descobrindo o quê? Testando, fazendo, e por isso é você. Criando casca, né? A gente fala. Criando uma casca, entendeu? Então, tipo assim, o sono acabou que foi se encaixando dessa forma. Então, hoje eu não me cobro. Eu tenho que ter dormido porque eu vou pedalar 36 horas. Você se preparou lá atrás. Durma 3 dias antes, venha descansando dias antes. E não aquela noite, porque eu digo assim, noite pré-prova e noite pré-ultra, é muito difícil você dormir. Se você levar esse peso... E se você levar esse peso, não vale a pena, entendeu? Tipo assim, pô, eu não dormi, não vou fazer uma prova boa. Você vai porque você preparou para caramba os meses atrás, semanas atrás. Então, tem muita nisso gente você tem que acreditar e esquecer. Isso é um ponto bem importante, porque tudo bem, nós estamos falando de uma ultra, você imagina, fazer uma ultra já com a noite anterior, né, meio nas costas, entre aspas, o pessoal se preocupa muito, né? Pô, não dormi, não vou performar nada, tal. Eu fiz 3 Ironmans, né? Nos 3 que eu fiz, eu não dormi na noite anterior. E foi normal, rolou. Aconteceu pra caramba em Altitude também. Acontece com muito atleta meu, né, que é muito ansioso, é mais ansioso. Então, é normal, pessoal. É só, obviamente, é o que a Emília acabou de falar. Se você se preparou, se você sabia que isso ia acontecer, dorme bem nas noites anteriores, né, da véspera, e aí depois vai tudo acontecer, deixa acontecer, vai rolar, vai ser tudo muito bem, já foi tudo muito bem ensaiado e vai ter um resultado legal, tá? Não precisa se preocupar. E outro ponto, não conseguiu dormir, fica com a perna para cima descansando. Fica até no celular, mas descansa fica na horizontal. horizontal. Isso aí na horizontal. Então eu falo para a galera, uma das coisas que eu aprendi, se você não conseguiu dormir, fica de olho fechado aqui acordado 10 horas, mas fique de olho fechadinho aqui deitado 10 horas. E aí pronto, é só não cobrar. Quando eu entendi esse mindset que a cobrança não valia a pena, aí foi que onde a coisa meio que ajudou melhor a coisa fluir, entendeu? É não se cobrar. Acreditar no processo. Tá certo, tá certo. Emília, muito obrigado. Foi um puta papo que eu já estava esperando que ia ser legal. A gente poderia ficar aqui mais uns 2 dias conversando, né? Da tua vivência no esporte, da minha, a gente vai falando as coisas. Eu que já fiz até evento de Ultra Cycling lá em 2002, 2003, quando eu tinha uma prova chamada Extra Distance, eu fiz em dupla 3 anos direto. Eram 800 quilômetros, né? Não era um race across, não era um Everest, mas a gente ficava um dia inteiro pedalando, né? Então eu já tive essa experiência e assim, não foi um negócio que eu quis carregar, né? Para fazer, até porque, infelizmente, você sabe, né? No Brasil a gente tem pouco evento, né? Dessa magnitude aí, então é mais complicado. Então eu optei por outras coisas. Mas eu aprendi muito nessa época, com certeza. Então, eu só tenho que te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Te admiro pra caramba, porque por fazer o que você faz,
a primeira vez que eu te conheci lá no Base Camp, você, meu, matou a pau, a gente se lascando para fazer 7, 8 subidas lá na Serra Velha, e ela fazendo com uma naturalidade, uma tranquilidade, e eu falei, putz, eu queria ter essa cabeça, né? E então é uma admiração que eu tenho por você, pela Dani, né? Que também, putz, os feitos dela são coisas que eu nunca imaginei fazer, então para mim é muito acima, né, da média, vocês são muito acima da média, e é um prazer eu ter te entrevistado aqui, foi uma honra para mim, tá? Muito obrigado mesmo. Tá bom, obrigada, agradeço aí, muito, 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 isso faz uma diferença imensa para mim, né? Ainda mais se for um grande projeto, e ter essa resposta de uma pessoa que eu admiro profissionalmente, pessoalmente, é também muito, muito engrandecedor. Obrigada mesmo pelas lindas palavras aí. Eu Espero honrar sempre. Isso pra gente é uma aula, sempre uma aula ter alguém como você. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem aí assistido até aqui. O papo acabou rolando, a gente sempre deixa um pouquinho mais, tenta deixar mais curto, mas nunca dá certo porque as pessoas que vêm aqui, a gente acaba saindo papo legal, a gente acaba deixando. Então, de novo, obrigado, Emília. Obrigado a todo mundo e a gente se vê num próximo programa do Fivecast, tá? Até a próxima. Beijo. Beijo.